Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, hoje, terça-feira, dia 7 de maio, lá se foram então 803 dias de guerra entre Ucrânia e Rússia. Já quero aqui, como sempre, traduzir um primeiro resumo para vocês com algumas das principais informações a respeito do conflito nesse dia de hoje. Mas antes, já peço para você, por favor, me ajudar a entregar esse vídeo para um número maior de pessoas, deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, e assim o YouTube entrega o conteúdo para mais pessoas e mais pessoas ficam sabendo o que vem acontecendo na Ucrânia, tá bom? Feito aí todo o nosso combinado, lá se foram 803 dias de guerra na Ucrânia, muita coisa importante acontecendo, a Rússia tentando revidar de tudo que é forma, né, os ataques em território russo, e a Rússia alegou ter assumido o controle de mais duas vilas ucranianas, tá? Slovoyov, na região leste de Donetsk, e Kotlyarivka, mais ao norte, na região de Kharkiv. Então, Slovoyov e Kotlyarivka, Donetsk, todas na região de Donetsk, não, uma em Donetsk e uma em Kharkiv, né? Os militares ucranianos não fizeram menção, não tocaram no assunto aí em relação a essas duas vilas que supostamente então caíram. Se for verdade, é a terceira em uma semana, todas ali no leste da Ucrânia. Então isso aqui nos leva a acreditar que realmente o Putin antecipou, né? Ou está antecipando aí, pelo menos parcialmente, a ofensiva dos russos que deveria começar no verão, né? Putin está tentando aí usar um elemento surpresa, ele que queria infligir o máximo de dano contra os ucranianos antes da chegada do pacote de apoio americano, também do pacote de apoio alemão, não conseguiu, chegou bem rápido, então ele continua aí tentando antecipar. Cerca de 400 famílias na região nordeste de Sumy, na Ucrânia, ficaram sem energia depois que drones russos atingiram linhas de distribuição de alta tensão. Então aqui é o famoso toma lá da cá novamente, né? Semana passada foram os russos dentro do próprio território, dentro da Rússia, né, que ficaram sem energia por conta de ataques ucranianos, inclusive regiões muito próximas da capital da Rússia, né? Regiões próximas ali de Moscou ficaram sem energia elétrica por conta de ataques ucranianos aí contra a logística dos russos, né? E agora os russos tentam aí mais uma vez pagar na mesma moeda. As autoridades disseram então que a energia já foi restaurada, né, para a maioria das casas, mas alertaram para desafios urgentes na manutenção da rede lá na região de Sumy, na Ucrânia. Ou seja, o povo, mais uma vez aí, o povo ucraniano terá que enfrentar racionamento de energia. Lembrando que desde o primeiro dia de invasão, desde o primeiro ano lá de invasão lá em 2022, algumas regiões na Ucrânia vêm enfrentando um racionamento de energia. Eles vêm meio que revezando, há um rodízio, tá, de algumas horas ali, 2 horas por dia, ou em alguns dias, né? Cada região tem um caso na Ucrânia. Tem regiões que ficam ali em 2 dias, tem um racionamento. As regiões mais críticas são todos os dias, no mínimo ali 2 horas sem energia durante o dia, né? Que a temperatura é um pouco mais quente. Mas já vem acontecendo isso na Ucrânia desde do primeiro dia de invasão, tá? Então não é novidade. O Vyacheslav Gladkov, que é o governador da região russa de Belgorod, que é a fronteira com a Ucrânia, disse que 6 pessoas foram mortas e 35 ficaram feridas, depois que drones ucranianos atingiram 2 ônibus, levando pessoas para o trabalho em uma fábrica de carne. Impressionante, né? Como sempre, ataque ucraniano em território russo atinge civis, atinge crianças, atinge mulheres. Sempre os russos noticiam civis que foram vítimas de ataques ucranianos. Nunca mesmo. É ao contrário, né? Quando são ataques russos na Ucrânia, sempre o alvo atinge maravilhosamente, milagrosamente o alvo correto ali, a infraestrutura do país, o exército ucraniano, enfim, é o modo russo aí de operar e de divulgar, né, as informações. E um atleta olímpico acabou morrendo no fronte, um atleta olímpico ucraniano, tá?
a Federação Ucraniana de Halterofilismo, não é esporte olímpico, né? É um halterofilista, anunciou que o olímpico e 2 vezes campeão europeu Alexander Pilechenko, e aqueles classificaram como esporte olímpico sim, havia sido morto na linha de frente da guerra na Ucrânia, aos 30 anos de idade apenas, muito jovem. O Comitê Olímpico da Ucrânia disse que Pilechenko se inscreveu nos primeiros dias de guerra. Muito, muito triste mesmo. Muito triste, né? Um jovem aí, promessa ucraniano no esporte, no halterofilismo. O Putin anunciou também, ele reafirmou que os russos vão sim realizar exercícios militares com as armas nucleares táticas, as famosas raquetas, né, do Putin, que ele tanto gosta de fazer propaganda. E essa aqui parece até uma piada, né? A Rússia volta a alertar países que estão fornecendo armamento de médio e longo alcance para os ucranianos, que se o armamento de tal país em questão. No caso aqui, a ameaça, o alerta, a chamada de atenção foi direta para o Reino Unido. A Rússia volta a alertar o Reino Unido que se os ucranianos usarem armamento britânico aí, Storm Shadow, seja lá qual armamento, para atacar o território russo, eles irão atacar instalações e equipamentos militares do Reino Unido dentro do território ucraniano. Pelo menos parece que abaixaram o tom, né? A Rússia vinha falando que atacaria logo no Reino Unido ali, atacaria logo no Reino Unido se armamento britânico fosse usado contra o território russo. Agora não. Se for usado o armamento do Reino Unido para atacar a Rússia, eles vão atacar bases militares do Reino Unido, mas na Ucrânia. Na verdade, eles falam na Ucrânia e em outros lugares, né? O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, o David Cameron, disse na semana passada, né, que a Ucrânia tinha o direito, sim, de atacar a Rússia com armas do Reino Unido, sim. Então, o próprio David Cameron disse aí que deu meio que, deu o aval, entre aspas, né, para que os ucranianos usassem. Na verdade, porque a maioria dos países que fornecem armamento de longo alcance, médio e longo alcance para os ucranianos, fornece com a promessa, aí, com a condição de que a Ucrânia não vá atacar o território russo com armamento, com tal armamento, né? E os próprios britânicos estavam nessa linha, eles começam a mudar agora, né? No começo também eles pediram para os ucranianos não usarem o Storm Shadow, por exemplo, para atacar território russo, mas agora parece que a coisa vem mudando, né? Como eu disse no dia de ontem, a coisa só vem fervendo, só vem piorando, né? E aí os países vêm tomando medidas, enfim, mais energéticas, né? E agora os britânicos meio que permitiram, sim, pelo menos estão dando o aval, entre aspas, né? Para que os ucranianos usem o equipamento deles contra o território russo, se necessário for. Há uma última informação, o presidente chinês, o Xi Jinping, já começou a sua turnê pela Europa, né? Ele vai se encontrar com o Emmanuel Macron, tá? Depois com a presidente da Comissão Europeia, que é a Ursula von der Leyen, enfim, líderes importantes. O Putin vai ficar bem revoltadinho. Só lembrando que o Macron justamente seria, né, supostamente, o estopim, a gota d'água, por conta das falas do Macron, que a Rússia vai realizar exercícios com as armas nucleares, segundo o próprio Dmitry Medvedev, né, que fala em nome do governo russo. É por conta das recentes declarações do Macron aí, em relação a enviar tropas da OTAN para a Ucrânia, em relação a enviar soldados franceses para a Ucrânia, que a Rússia vai realizar exercícios militares com armas nucleares, né? E agora o Xi Jinping, que é eu diria um truta do Putin aí, né? Um dos mais poderosos, pelo menos, se não o mais próximo, por conta da Chechênia ou da Bielorrússia. Sim, um dos mais poderosos, o mais poderoso, na verdade, não é um dos, é o player mais poderoso e mais próximo do Putin, o Xi Jinping, né? Mas ele vai falar com o Emmanuel Macron, logo agora, que o bicho tá pegando. Bom, Putin não vai gostar nem um pouco, né? Enfim, esse foi um primeiro resumo aí, com algumas das principais informações em relação à Ucrânia nesse dia de hoje. Fico por aqui para não me estender demais. Confirme, por favor, hein, o seu like se você se inscreveu nesse canal. Obrigado mais uma vez, tamo junto, valeu!